Saudações, alunos, disciplina de gestão financeira e orçamentária, continuação do desenvolvimento de um modelo de orçamento, agora a segunda parte. Vamos falar sobre orçamento de gastos e despesas nos quadros 3.1 e 3.2. Bom, aqui no quadro 3.1 nós temos os gastos gerais de fabricação e despesas de vendas administrativas. Aqui está dividido em departamento industrial, departamento de vendas e departamento administrativo. Depois tem um resumo. Fazendo primeiro aqui o departamento industrial, nós temos salários indiretos, serviços profissionais, lanches e refeições, locação de equipamentos e depreciação. Na tabela já foram dados os dados do quarto trimestre de X2, que são a base. Pede para calcular o primeiro trimestre X3 e o segundo trimestre de X3 e o total desse semestre. Aqui no campo de observações, nós temos os índices que vão servir como base para reajuste desses valores aqui, que são a base do quarto trimestre. Então, em relação a salários indiretos, nós temos um reajuste pelo aumento salarial. Onde é que eu consigo esse índice de aumento salarial? Vou voltar lá na tabela 1, que está na primeira folha, e notar que aqui, o índice de reajuste do salário foi de 0% no primeiro trimestre, 10% no segundo trimestre. Ou seja, o índice aqui que eu vou multiplicar o valor para o primeiro trimestre vai ser multiplicado por 1, no segundo trimestre 1,1. Então, voltando, eu tinha aqui 5.000, que foi a base do quarto trimestre. Esse valor vai se repetir no primeiro trimestre, porque o reajuste foi de 0%. E no segundo trimestre eu vou multiplicar esse valor de 5.000 vezes 1,1. 5.000 vezes 1,1 dá 5.500, que é o valor que já está aqui no segundo trimestre. O total do semestre basta somar o primeiro trimestre mais o segundo trimestre. Então, 5.000 mais 5.500, 10.500. O índice de inflação geral vai servir como reajuste para os serviços profissionais. Então, eu volto lá na tabela 1. Pego aqui o índice de inflação geral para o primeiro trimestre foi 3%, então basta multiplicar o valor por 1,03. No segundo trimestre foi 4%. Basta multiplicar aqui por 1,0712. Lembrando que esse índice aqui do segundo trimestre ele acumula sobre esses 3% do primeiro trimestre também. Então 1,03 é o índice para o primeiro trimestre e 1,0712 é o índice para o segundo trimestre. Eu tenho o valor base, 5.250, que é do quarto trimestre, vezes 1,03, que é o índice do primeiro trimestre, o índice de inflação geral do primeiro trimestre, 5.407,50. Aqui 5.408 por arredondamento. Para o segundo trimestre eu pego a mesma base, que é o 5.250, vezes 1,0712, que é o índice de inflação do acumulado até o segundo trimestre, 5.623,80. Arredondando aqui para 5.624. Somando os valores do primeiro trimestre e segundo trimestre, 5.408 mais 5.624, eu tenho o total do semestre, que é 11.032, que já está aqui. Em relação a lanches e refeições e locações de equipamentos, é a mesma conta, usando os mesmos índices, que são os índices da inflação. Então eu tenho aqui primeiro 3.800 vezes 1,03, 3.914. Os mesmos 3.800 vezes 1,0712, 4.756, 4.071 por arredondamento. A soma dos dois trimestres, 7.985. Em relação agora à locação de equipamentos, que está aqui, o valor base 6.200 e os índices também são os índices de inflação. Então eu pego 6.200 vezes 1,03, 6.386, que está aqui já, e os mesmos 6.200 vezes 1,0712, que é para o segundo trimestre, 6.641,44, 6.641, que já está aqui. A soma dos dois trimestres, 13.027. Em relação à depreciação, o valor é fixo de 1.125, então basta repetir o valor aqui no primeiro trimestre e no segundo trimestre, e o total dos dois trimestres, 2.250. Após lançar todos esses valores, basta eu puxar o total aqui, somando esses valores aqui, 5.000 mais 5.404 e assim por diante, que eu vou ter o total do primeiro trimestre, que é 21.833, e somando esses valores eu tenho o total do segundo trimestre, que é 22.961. Em seguida, passamos ao departamento de vendas, onde eu tenho salários indiretos, fretes e carretos e outras despesas gerais. Aqui eu tenho os valores do quarto trimestre, que são a base, aqui primeiro trimestre, aqui segundo trimestre. Os salários indiretos são reajustados pelo aumento salarial. Como nós vimos na tabela 1, é 0% para o primeiro trimestre e 10% para o segundo trimestre. Então eu pego 8.000, que é a base, vou repetir o valor no primeiro trimestre e vou acrescentar 10% para o segundo trimestre. Na calculadora eu faria da seguinte forma: 8.000 vezes 1,1 dá 8.800. Somando os valores do primeiro e segundo trimestre, eu tenho o total do semestre, que é 16.800.
O valor de fretes e carretos e o valor de outras despesas gerais, ambos são atualizados pelo índice de inflação geral. 9.000 então é a base, vezes 1,03, vezes 1,03, 9.270 para o primeiro trimestre, e o índice de inflação para o acumulado até o segundo trimestre, 1,0712. Então dá 9.640,80, 9.641 para arredondamento. Em relação aos 3.000, vezes 1,03, 3.090, e ao acumulado do segundo trimestre, 0,712, 3.213,60, 3.214 para arredondamento. O total do semestre, 6.304. Para puxar o total em relação ao departamento de vendas, basta somar esses 3 valores aqui para o primeiro trimestre e esses 3 aqui para o segundo trimestre. Em relação ao departamento administrativo, nós temos salários indiretos, serviços profissionais e outras despesas. Os salários indiretos reajustados pelo índice de aumento salarial e os demais reajustados pelo índice de inflação geral. 14.000. Aqui no primeiro trimestre o reajuste é 0, então basta eu repetir o valor. No segundo trimestre basta eu acrescentar 10%. 14.000 vezes 1,1 dá 15.400. Em relação aos valores de baixo, que é pela inflação, 6.000 vezes 1,03, 6.180, e os mesmos 100.000 vezes 1,0712, 6.427,20, 6.428 para o arredondamento. Somando os dois valores, 12.608. Em relação aos 4.000 vezes 1,03, 4.120 para o primeiro trimestre, os mesmos 4.000 vezes 1,0712, acumulado até o segundo trimestre, 4.274,80, 4.285 para o arredondamento. Somando os dois valores, eu tenho o total do semestre, que é 8.405. Em seguida, eu somo esses 3 valores para obter o total do departamento administrativo para o segundo trimestre. E aqui esses 3 valores, o total para o primeiro trimestre. E aqui esses 3 valores para obter o total do departamento administrativo para o segundo trimestre. Então dá 26.113. Abaixo eu tenho um resumo do que foi lançado aqui em cima. Então primeiro eu tenho salários indiretos. Como é que eu vou obter esse valor? Basta eu somar todos os salários indiretos dos 3 departamentos. Então tem aqui, salários indiretos do departamento industrial, 5.000, mais salários indiretos do departamento de vendas, 8.000, mais salários indiretos do departamento administrativo, 14.000. Então um total de 27.000, que é o valor que já está aqui. Em relação às despesas gerais, eu vou somar todos esses outros valores, excetuando a depreciação que não entra como despesas gerais. Então eu tenho aqui, serviços profissionais, 5.408, mais lanches e refeições, 3.914, mais locação de equipamentos, 6.386, mais fretes e carretos, 9.270, mais outras despesas gerais, 3.090, mais serviços profissionais, 6.180, mais outras despesas gerais, 4.120, que dá um total de 38.368, que é o valor que já está transcrito aqui. A depreciação só tem aqui no departamento industrial 1.125, transcrevi o valor aqui para baixo. Com os valores do segundo trimestre, a mesma coisa. Os salários indiretos do departamento industrial, do departamento de vendas e do departamento administrativo, somados, perfazem um total de 29.700. As demais despesas, somadas, dão um total de 39.903. E a depreciação, que é o mesmo valor do primeiro trimestre, 1.125. Feito esses lançamentos, basta somar aqui o total do o total do semestre, somando os 2 trimestres. E aqui embaixo, o total de cada trimestre, somando esses 3 valores aqui. Passando então para o quadro 3.2, nós temos os cálculos de encargos sociais e provisões. Aqui eu tenho salários, encargos sociais e provisões, mão de obra direta, salários indiretos do departamento industrial, salários indiretos do departamento de vendas, salários indiretos do departamento administrativo. Então a mão de obra direta é exposta lá no quadro 2.3. Então nós voltamos lá na primeira folha e aí nós temos o que? A mão de obra direta. Foi 39.600 para o primeiro trimestre, 46.159 para o segundo trimestre. Daí nós transcrevemos esses valores para cá, 39.600, 46.159 para o segundo trimestre. Em relação aos salários indiretos do departamento industrial, nós temos esses valores aqui, no quadro 3.1 que nós acabamos de preencher. 5.000 no primeiro trimestre, 5.500 no segundo trimestre. Também já está transcrito aqui. No departamento de vendas, mesma coisa. Acabamos de atualizar aqui no quadro 3.1, 8.000 e 8.800. E os salários indiretos do departamento administrativo também estão no quadro 3.1, 14.000 e 15.400, já transcritos para cá. O total do semestre basta somar os 2 trimestres, né? Então a soma desses 2 valores vai perfazer aqui um total de 85.759 e assim por diante.
Aqui o total embaixo de cada trimestre, basta somar os valores que estão acima aqui. Então, 39.600 mais 5.000, mais 8.000, mais 14.000, 66.600. Esses valores aqui somados, 75.859. E esses valores aqui somados, 142.459. Aqui embaixo eu tenho a determinação do salário base. Como que eu vou calcular esse salário base? Tem uma nota aqui, nós vamos ler. Então, nessa nota fala o seguinte: o cálculo do salário base é igual ao total de salários, encargos sociais e provisões dividido por 1,573. Esse valor aqui de 1,573 ele foi determinado lá na tabela onde a gente estipula o valor de salários e encargos, considerando que esses 57,3% é o valor dos encargos sociais e das provisões. Então, se eu dividir por 1,573, o resultado vai ser somente o salário base. Então, se eu pegar aqui o valor de 66.600 dividido por 1,573, eu vou ter o valor aqui de 42.339. Isso significa o quê? Nos 66.600 estão incluídos os encargos sociais e provisões. 42.339 é só o salário base. No segundo trimestre eu tenho 75.859 dividido por 1,573, 48.225, 48.226 por arredondamento, é o valor do salário base no segundo trimestre. Os encargos sociais são calculados da seguinte forma: eu pego o valor do salário base que eu acabei de encontrar e multiplico por 37,3%. Então eu tenho 42.339 vezes 37,3%. Então dá 15.792. 15.793 por arredondamento. Em relação ao segundo trimestre, 48.226 vezes 37,3%, está 17.988, já está o valor estipulado aqui embaixo. Provisões para férias, 13º salário e rescisões, basta eu pegar o salário base e multiplicar por 20%. Então eu tenho 42.339 vezes 20%, 8.467,80, que está aqui, 8.468 por arredondamento. E do segundo trimestre, 48.226 vezes 20%, 9.645,20. 9.645 já está aqui embaixo. Total, basta somar os dois valores aqui, 15.793 mais 8.468, 24.261. Somando os dois valores do segundo trimestre, tem o total de 27.633. Aqui em relação ao total do semestre, basta somar os dois trimestres, que nós teremos esses valores aqui. Bom, nós vamos encerrar por aqui essa segunda parte e no outro vídeo nós vamos explicar como que vai ser construído esse quadro 4.1. Não deixe de assistir a videoaula, então, da sequência desse desenvolvimento de um modelo de orçamento.